curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. Você vai aprender o que é a tomada de contas especial, o conceito, os princípios e as normas federais, além da jurisprudência. As aulas são com a advogada Cristiana Muraro. Olá, eu sou Cristiana Muraro, professora de Direito Administrativo, e hoje estamos aqui no programa Saber Direito para falar de um tema bem interessante, o processo de tomada de contas especial. Nós vamos tratar, em alguns momentos, sobre os conceitos desse processo, as suas principais características, os princípios que norteiam e, em outras aulas, daremos sequência a esse tema para que você possa aprender em completude sobre o processo de tomada de contas especial. Na aula de hoje, nós vamos tratar precisamente do conceito, das características e dos princípios que regem este processo de tomada de contas. Pois bem, no atual contexto que o nosso país tem vivido, tomada de contas especial é um instrumento muito importante para a administração pública buscar se ver ressarcida de eventuais prejuízos, danos, desfalques aos bens e dinheiro e recursos públicos. No cenário de corrupção, que infelizmente assolou o nosso país, esse instrumento tem se mostrado de grande valia para que o erário seja recomposto e o nosso dinheiro, o dinheiro público, o dinheiro do povo, seja empregado com assertividade e nas áreas onde ele realmente precisa ser usado. Nesse sentido, o processo de tomada de contas especial, ele vem como um instrumento que pode ser utilizado na administração pública em duas fases, na fase interna e na fase externa. Vamos conhecer bem cada uma delas. No primeiro lugar, nós temos que traçar o papel que a Constituição Federal traz aos tribunais de contas para apreciação das contas e o processo de tomada de contas especial. No artigo 71, a Constituição Federal trouxe que aos tribunais de contas, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete, primeiro, apreciar as contas do Presidente da República, emitindo um parecer sobre a sua regularidade ou irregularidade e analisar, julgar as contas de todos aqueles que administram, que gerem recursos públicos e os bens públicos. Verifiquemos no artigo 71 da Constituição, inciso 1 e 2, como vamos demonstrar na tela. O artigo 71 da Constituição, incisos 1 e 2, disciplina exatamente a competência do Tribunal de Contas da União. No inciso 1º, nós podemos verificar que ao Tribunal de Contas da União compete apreciar e emitir parecer sobre as contas da Presidência da República. Já no segundo, nós temos a competência dos Tribunais de Contas da União para julgar as contas daqueles que administram, que gerem e que recebem bens ou recursos públicos. Isso é de tamanha importância porque demonstra que o Tribunal de Contas tem duas formas de atuação. A primeira, emitir parecer. Esse parecer, ele não é vinculante, ele é apenas uma opinião. E a segunda é efetivamente julgar as contas de todos aqueles que gerem, recebem ou administram recursos públicos. Pois bem, o processo de tomada de contas especial, ele pode se originar de formas distintas. A mais comum é a seguinte: havendo o repasse de bens, recursos públicos e valores, como, por exemplo, um convênio celebrado entre a União e um estado ou um município, ou um contrato de repasse também celebrado entre a União e algum outro ente federativo, há a obrigatoriedade de demonstrar a regular e efetiva aplicação dos recursos públicos transferidos por meio desses contratos ou convênios. Nesse sentido, o próprio termo de convênio ou contrato de repasse vai estabelecer como se deve evidenciar a regular aplicação dos recursos públicos ali envolvidos. Nessa forma,
assim que o objeto do convênio, do contrato de repasse é concluído, todo aquele que teve a responsabilidade por esses valores, seja o servidor público, os fiscais de contrato ou a empresa contratada, devem apresentar documentos suficientes para provar a regular aplicação desses recursos. O gestor público, ele tem o dever de entregar essa prestação de contas num prazo que normalmente o termo de convênio, o contrato de repasse estabelece, que via de regra é em torno de 30 a 60 dias após o término do objeto conveniado ou pactuado. E a prestação de contas, então, ela deve ser entregue mostrando a execução física e a execução financeira, ou a prestação do serviço ou a entrega do produto, enfim, a depender do objeto pactuado. Nessa prestação de contas, a administração pública que foi responsável pela transferência, né, de onde vem o dinheiro público para ser empregado neste objeto pactuado, seja por um convênio, por um contrato, tem o dever, então, de esclarecer exatamente como esses recursos foram aplicados e provar a sua regular aplicação. Esse processo de contas é analisado normalmente pelo ordenador de despesas do órgão, que tem o dever de somente ordenar a despesa, liberar a verba pública com o serviço executado ou devidamente medido, prestado. Nesse sentido, o ordenador de despesas, ele deve formar o processo de prestação de contas. O ordenador de despesas tem a obrigação de somente liberar a verba pública mediante a comprovação da execução ou da prestação do serviço ou objeto pactuado. Por isso, ele tem uma grande responsabilidade no processo de prestação de contas. O órgão administrativo, a administração contratante, que é responsável por esse recurso público, ela deve, então, instruir uma comissão, se for o caso de alguma irregularidade na prestação de contas, para apurar se os recursos foram devidamente aplicados. Nesse contexto, pode ser instaurado uma tomada de contas especial. O que é isso, então? Se a prestação de contas, no curso de uma prestação de contas, evidenciando que os recursos públicos eventualmente não tenham sido empregados da forma correta, ou há alguma irregularidade, desvio ou perda, né, do recurso público, que a gente vai chamar de dano ao erário, é obrigatório, então, a instauração de uma tomada de contas especial. A tomada de contas especial, então, é um processo administrativo que tem por objetivo averiguar a ocorrência de perda, desvio, desfalque de recursos públicos que ensejem dano ao erário e apure a responsabilidade daquele que causou o dano. Dessa forma, o processo de tomada de contas especial tem como objetivo final, e é muito importante para a administração pública, de tentar ressarcir o erário e resgatar o dinheiro eventualmente perdido, que nós chamamos aqui de dano ao erário. A tomada de contas especial, então, é um instrumento importantíssimo para isso. Dentro da administração pública contratante, ou podemos chamar também de poder concedente, no caso de convênio ou contrato de repasse, há a obrigatoriedade de evidenciar, então, que esse recurso que a ela foi confiado tenha sido empregado da maneira correta. Ela pode, então, se a prestação de contas não for feita por aquele beneficiário, né, desse convênio, desse contrato de repasse, não for feita de forma correta, ou apresentar irregularidades, desvios ou desfalques com prejuízo ao erário, ela tem o dever de instaurar a tomada de contas especial. O ordenador de despesas, normalmente, é quem indica se houve ou não alguma irregularidade, porque a ele cabe, antes de autorizar a liberação da verba, averiguar a regularidade da aplicação desse dinheiro. O processo de tomada de contas especial, então, pode iniciar nessa fase interna quando há alguma omissão ou irregularidade na devida prestação de contas. Então, instaura-se um processo. Na fase interna, ele é instaurado pela administração pública, formado por uma comissão
Normalmente o ordenador de despesas acaba fazendo parte dessas comissões, mas não é obrigatório. Uma comissão cria, então, uma análise sobre a execução física e financeira de um convênio, contrato de repasse ou de qualquer outro instrumento em que haja a autorização para o uso das verbas públicas e, se houver, ao final, uma conclusão de irregularidade nessa prestação de contas, é obrigatório que seja formado esse processo de tomada de contas especial com homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Antigamente, não era necessário no processo de tomada de contas especial na fase interna a necessidade da ampla defesa e do contraditório àqueles que estão sendo acusados ou responsabilizados por terem dado causa a desvio, perda ou prejuízo ao erário. Hoje, isso é obrigatório, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Então, mesmo na fase interna, a administração pública que está promovendo um processo de tomada de contas especial tem a obrigatoriedade de citar aqueles considerados responsáveis pelas irregularidades ou pela má aplicação dos bens e recursos públicos. O processo de TCE, ele tem um rito muito parecido com o processo administrativo, né, da Lei 9784 de 99. Há alguma legislação específica que nós podemos citar aqui, além da Constituição Federal, que tem as normas gerais em relação às contas. Temos também o regimento interno do Tribunal de Contas da União, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Subsidiariamente aplicamos a Lei de Processos Administrativos Federais, que é a Lei 9784, e a Instrução Normativa 71 de 2012 do Tribunal de Contas da União, recentemente alterada pela Instrução número 76 de 2016. Além disso, há algumas outras leis que podem ser utilizadas de forma subsidiária, assunto que nós trataremos melhor a seguir. De acordo com as normas de instauração do processo de tomada de contas especial, nós podemos observar, então, a obrigatoriedade de citação dos responsáveis por gerir recursos públicos. É importante haver o contraditório e a ampla defesa ainda na fase interna da tomada de contas especial. Quando o responsável apresenta elementos suficientes para esclarecer a regular aplicação dos recursos, ou devolve ao erário, ou toma qualquer providência para sanar as irregularidades, ou evitar por completo a concretização de dano ao erário, o processo de TCE não precisa seguir. Ele pode ser encerrado sem prejuízo da possibilidade de aplicação de multa por algum ato irregular de quem geriu os bens ou recursos públicos. A TCE é um processo, então, que na fase interna ela pode ser concluída. A administração pública não julga este processo, ela apenas emite um parecer se entende que essas contas seriam regulares ou irregulares, mas sendo regulares, não havendo qualquer ocorrência de desfalque ou dano ao erário, esse processo pode ser arquivado ainda na fase interna. Se isso não ocorrer, a administração pública pode formar, então, um processo e encaminhá-lo ao Tribunal de Contas da União para a competente tomada de contas especial, que nós chamamos aqui de fase externa. Já no Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo responsável constitucionalmente por julgar as contas de quem administra, gere os bens e recursos públicos, a tomada de contas, o processo de tomada de contas especial tem o seu rito determinado no seu regimento interno, na lei orgânica e principalmente na Instrução Normativa número 71 de 2012. A TCE na fase externa, ela segue alguns princípios que nós abordaremos também adiante. É importante destacar que, desta forma, a TCE, nesse primeiro contexto que eu passei, a TCE ela se originou na administração pública e foi encaminhada para o Tribunal de Contas da União.
O processo de tomada de contas especial deve ser encaminhado pela administração pública ao Tribunal de Contas da União no prazo de 180 dias, conforme rege a Instrução Normativa número 71 de 2012 do TCU. Neste prazo, então, a administração pública que entender ter havido irregularidades na prestação de contas, omissão no dever de prestar contas, com a ocorrência de desfalque ou dano ao erário, tem que formar este processo e encaminhar ao órgão de controle externo. Vale destacar que a Constituição atribuiu ao Tribunal de Contas da União a competência para julgar as contas daqueles que gerem os bens e recursos públicos no âmbito federal. Pelo princípio da simetria, também aos tribunais de contas estaduais e municipais. São poucos os órgãos, os tribunais municipais, mas alguns estados contam com o Tribunal de Contas Municipal. Cabe a eles, da mesma forma, julgar as contas daqueles que administram os bens da sua esfera de competência, seja do estado ou do município, por assimetria ao que a Constituição estabelece para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ao receber o processo administrativo originado da administração pública, seja ela direta ou indireta, que foi a responsável por apresentar o seu parecer sobre a irregularidade das contas, seja ela oriunda de um convênio, de um contrato de repasse ou de qual for um instrumento que deu a alguém a obrigação de administrar ou gerir os recursos públicos, encaminha esse processo administrativo para o Tribunal de Contas da União, que vai formar, então, a fase externa da tomada de contas especial. A tomada de contas especial na fase externa, ela deve obedecer ao princípio da ampla defesa do contraditório novamente. É como se fosse um processo absolutamente novo. O Tribunal de Contas vai fazer uma instrução deste processo, apontando qual foi a conduta irregular, se foi a omissão do dever de prestar contas, ou se foi uma irregularidade na prestação, ou se houve uma aplicação indevida do recurso público, se houve dano, extravio ou perda. Vai identificar quem foi o responsável por este ato, o nexo de causalidade, que é a relação entre o seu ato e a consequência, e vai citar este responsável para apresentar sua defesa. No processo de TCE, por ser um processo com o objetivo de ressarcimento ao erário, nós temos a situação de alguns princípios serem muito importantes para esse processo. O processo de tomada de contas especial, então, é um processo administrativo bem peculiar. Ele precisa ser tramitado em observância a alguns princípios. Isso porque ele é um processo que pode se iniciar na administração pública, mas ele vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. Neste caso, a tomada de contas especial teve duas fases. A fase interna, dentro da administração pública, seja ela direta, indireta, autarquia, ou seja, qualquer que teve a responsabilidade de administrar ou gerir bens ou recursos públicos, e a fase externa, que é dentro do órgão de controle externo, Tribunal de Contas. Como já falamos, o processo de tomada de contas especial, ele pode seguir algumas regras do processo administrativo federal, da Lei 9784 de 99, mas ele tem particularidades, tornando um processo diferente em termos de processo administrativo. Haverá obrigatoriedade, então, de observância dos princípios que nós abordaremos a seguir. Mas antes de passar para o tema de princípios, nós vamos trazer aqui uma pergunta de um aluno que participa do nosso programa. Bom, a pergunta que temos hoje é a seguinte: por que o processo de TCE é diferente do processo administrativo em geral? Letra A, porque ele é instaurado por autoridade administrativa, mas julgado pelo Tribunal de Contas. Letra B, não precisa de comissão apuradora e é inquisitivo, dispensando na fase interna o contraditório. Letra C, visa apurar a responsabilidade disciplinar do ordenador de despesas. Letra D,
deve ser precedido de sindicância. Como explicamos, o processo de tomada de contas especial é um processo administrativo diferente do processo administrativo comum, porque ele é instaurado por uma autoridade administrativa, né, dentro da administração pública, seja ela direta, indireta, autárquica, e é julgado, é encaminhado, havendo alguma irregularidade, a tomada de contas especial ela é encaminhada ao Tribunal de Contas da União no prazo de 180 dias, como rege a Instrução Normativa 71 de 2012 do TCU, e o Tribunal de Contas da União é que é o órgão competente para julgar a tomada de contas especial, conforme artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. Então, nós temos aqui que a letra A é verdadeira. A letra B, ela não é verdadeira porque na fase interna da tomada de contas especial é necessária uma comissão apuradora e ele não dispensa o contraditório. Ao contrário, é importante garantir a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório também na fase interna da TCE, sob pena de nulidade. Letra C diz que visa apurar a responsabilidade disciplinar do ordenador de despesa. Não é isso. O processo de tomada de contas, ele não tem o objetivo de apurar responsabilidade disciplinar. Ele tem o objetivo de apurar a responsabilidade de quem geriu o recurso e a ele não foi dada a destinação correta ou geriu o recurso com alguma irregularidade ou se omitiu no dever de prestar contas. O ordenador de despesas tem um papel importante porque antes de autorizar a liberação da verba pública, ele precisa se certificar de que a aplicação daquele recurso ocorreu de forma regular, seja através do atesto de uma nota fiscal por quem recebeu um produto ou mercadoria, seja através de um relatório do fiscal do contrato ou do fiscal de obra, enfim, de que aquele recurso, aquela parcela de dinheiro foi efetivamente realizada de acordo com a previsão daquele gasto. Mas a TCE não vai apurar a responsabilidade do ordenador de despesa propriamente dito, a não ser que ele tenha dado causa ao prejuízo, ao dano, né, a um dano ao erário. Então, ele pode vir a ser um dos responsáveis dentro de uma tomada de contas especial. Já a letra D, que fala que o processo deveria ser precedido de sindicância, não é verdadeira, porque, apesar de ter uma comissão instauradora, uma comissão que vai apreciar, né, se as contas foram regulares ou irregulares, ou se houve uma omissão no dever de prestar contas, se há indícios de ocorrência de dano ao erário, sem julgar, porque essa comissão não julga, quem julga é o Tribunal de Contas, ele não é precedido de uma sindicância. A gente não está falando aqui de um processo de apuração disciplinar, como um PAD, né, regido já pela Lei 8.112, ou outros processos que a gente tem a fase de sindicância prévia. Então, nessa pergunta do nosso participante, a resposta correta é a letra A. Em resumo da primeira parte desta aula, nós podemos destacar o seguinte: o processo de tomada de contas especial é um processo administrativo que tem um rito especial e ele pode ter a fase interna, iniciado dentro da administração pública. Neste caso, é importante que haja uma comissão apuradora quando há indícios de alguma irregularidade, omissão do dever de prestar contas, desvios, desfalques, com prejuízo, com dano ao erário. Esta comissão emite um parecer no sentido de entender que as contas tenham sido regulares ou irregulares. Se houver alguma medida administrativa para sanar qualquer irregularidade ou recompor o suposto prejuízo, e isso for suficiente para tornar o processo regular, o processo de tomada de contas especial pode ser arquivado no âmbito da fase interna, sem prejuízo de haver a aplicação de multa por aquele que tenha cometido alguma irregularidade. Após a fase interna, não havendo o saneamento da irregularidade
ou mantendo-se ainda o prejuízo ao erário, a administração pública vai encaminhar este processo ao Tribunal de Contas, que é o responsável constitucionalmente por julgar a regularidade ou irregularidade das contas. Já na fase externa, então, o Tribunal de Contas, que deve receber este processo no prazo de 180 dias, vai apreciar o ato que tenha sido irregular, ilegítimo, antieconômico, que tenha causado dano ou prejuízo ao erário, ou se houve omissão no dever de prestar contas, apurar as responsabilidades, chamar os responsáveis para apresentar defesa e, ao final, julgar as contas, regulares ou irregulares, aplicando as devidas sanções ou condenações que veremos nas aulas seguintes. O Tribunal de Contas poderá aplicar a sanção ou a condenação, que veremos em outras aulas quais são essas sanções e quais são as condenações, mas julgando ao final a regularidade ou irregularidade das contas. O processo de tomada de contas especial, ele pode também ser originado fora da administração pública direta ou indireta. Ele pode ser originado ex officio pelo próprio Tribunal de Contas. Como assim, professora? Vamos entender isso melhor. Se no curso do seu exercício de poder fiscalizatório, seja um processo de fiscalização ou auditoria, ou numa análise de contas anuais, o Tribunal de Contas entender que há alguma irregularidade, um ato ilegítimo, antieconômico, irregular, ou omissão em algum dever de prestar contas, e esses atos tenham causado prejuízo ao erário, ele pode determinar que a administração pública instaure o competente processo de tomada de contas e tente sanar na esfera administrativa essa irregularidade. Ou então, o próprio Tribunal de Contas pode instaurar a tomada de contas especial já na fase externa, sem passar pela fase interna. E caberá ao próprio Tribunal de Contas o processo regular, né, o procedimento, regular da tomada de contas especial, inclusive com as fases de citação, de defesa e julgamento das contas. Neste caso, então, a tomada de contas especial, ela surgiu no Tribunal de Contas em especial. Então, é a tomada de contas instaurada ex officio ou oriunda de outros processos do TCU. O TCU pode, inclusive, no julgamento de um processo, fazer a conversão deste processo em tomada de contas especial, quando há ocorrência de ato irregular, ilegítimo ou antieconômico e que tenha gerado prejuízo ao erário. Além disso, na apreciação da prestação de contas anual, vamos lembrar aqui que, de acordo com o artigo 71 da Constituição, todo aquele que administra ou gere recursos públicos tem a obrigação de prestar contas. Então, os órgãos da administração pública e os entes federados também têm a obrigação de fazer uma prestação de contas anual dos recursos que a si são confiados. Então, na prestação de contas anual, se houver alguma irregularidade ou com indícios de dano ou desvio dos bens e recursos públicos, essa prestação de contas anual ela pode ser convertida numa tomada de contas especial. Nesse sentido, então, a tomada de contas especial ela também pode ser derivada de outro processo, ou de uma prestação de contas anual, ou de um ato fiscalizatório, de auditoria, enfim, um outro processo do próprio Tribunal de Contas, em que ele pode converter este processo em tomada de contas especial ou determinar que a administração pública instaure um processo de TCE interna para poder, na fase administrativa ainda, tentar sanar o problema ou instaurar diretamente a TCE, que vai seguir o fluxo regular de acordo com o regimento interno do Tribunal de Contas, a Lei 8443 de 92, que é a lei orgânica do TCU, a Instrução Normativa 72 de 2012, com o uso subsidiário de outras legislações, como, por exemplo, a Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo federal. Por fim, vale lembrar também que pode haver a instauração extraordinária de uma tomada de contas especial,
que se dá quando há o encerramento da atividade de um órgão, de um ente, de uma sociedade, de uma fundação e quando essa sociedade, essa fundação, esse órgão encerra suas atividades definitivamente, há uma análise de contas de uma forma um pouco mais ampla e nós chamamos de contas extraordinárias. Em razão dessas contas extraordinárias, também pode surgir um processo de tomada de contas especial, caso seja identificado alguma irregularidade, algum ato ilegítimo ou antieconômico que tenha como consequência um prejuízo ou dano ao erário. Então, apenas relembrando, nós temos a prestação de contas anual de todos aqueles que gerem e guardam recursos públicos, temos a prestação de contas extraordinária, quando há o encerramento da atividade do órgão, entidade, sociedade, fundação, e temos a tomada de contas especial, que é instaurada quando há alguma omissão no dever de prestar contas, irregularidade, ato ilegítimo, antieconômico, dos quais resulte dano ao erário ou prejuízo aos cofres públicos. Além disso, nós mencionamos aqui que a tomada de contas especial, ela pode ser instaurada ex officio, ou seja, o próprio Tribunal de Contas ordenar que a administração pública instaure ou instaurar por si próprio uma tomada de contas especial, ela pode advir da administração pública que, ao identificar numa prestação de contas a irregularidade, o ato ilegítimo ou antieconômico, encaminha este processo para o Tribunal de Contas, ou pode advir da conversão de um outro processo, seja um processo fiscalizatório, de auditoria, de prestação de contas anual, enfim, ele pode ser convertido em uma tomada de contas especial. Por ser um processo administrativo com um rito especial, porque tem o objetivo de recompor o erário, a tomada de contas especial se difere de alguns outros processos administrativos, como, por exemplo, o processo administrativo disciplinar, o PAD, que tem o objetivo de apurar uma insubordinação ou uma indisciplina. Também é diferente do processo de improbidade administrativa, porque a improbidade administrativa ela tem os elementos específicos para a sua instauração e ela é regida por lei distinta, né, da tomada de contas especial. Além disso, a improbidade administrativa é de competência do Poder Judiciário e não do Tribunal de Contas da União. E tem também diferenciação com os processos como inquéritos e outros processos investigativos que não guardam relação com a tomada de contas especial. Como o processo de tomada de contas especial, então, é um processo administrativo peculiar, a ele são aplicados, além de alguns princípios gerais do processo administrativo, também alguns princípios especiais. Vamos falar um pouquinho sobre esses princípios. O primeiro princípio que nós vamos tratar primeiro dos princípios gerais aplicáveis à TCE, o primeiro princípio que eu gostaria de ressaltar é o princípio da legalidade. Vale lembrar que no âmbito da administração, o princípio da legalidade, ele permite que somente seja feito aquilo que a lei expressamente permite ao servidor, ao administrador, enfim, àquele que está inserido no âmbito do direito administrativo, fazer, diferente do princípio da legalidade no âmbito civil, que é aquele que deixa-se fazer tudo que a lei não proíba. Então, na administração pública, ao contrário, a legalidade só se pode fazer aquilo que a lei permite expressamente. Então, o princípio da legalidade, ele deve ser aplicado ao processo de tomada de contas especial. Essa aplicação é extremamente importante porque é um dos principais motivos ensejadores de uma revisão judicial, de um julgamento, de uma tomada de contas especial. Ao Tribunal de Contas, cabe analisar, processar e julgar as contas. Ao Poder Judiciário, cabe uma deferência à análise dos tribunais de contas, dos processos de tomada de contas especial. Ele não pode revisar, em tese, o mérito de uma tomada de contas especial, a não ser que haja alguma ilegalidade, aí sim o judiciário pode intervir no sentido de apreciar e reanalisar a tomada de contas especial.
Lembrando aqui que a intervenção não é espontânea própria, o judiciário precisa ser instado a intervir neste processo. O Poder Judiciário, ele pode revisar um julgamento do Tribunal de Contas em relação a uma tomada de contas especial, mas com uma deferência a esse julgamento, porque a Constituição Federal trouxe no artigo 71, inciso 2, a competência do Tribunal de Contas para julgar as contas e ao Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da jurisdição una, há a possibilidade de revisão, principalmente porque a natureza administrativa, né, da decisão do Tribunal de Contas faz com que ela possa ser submetida ao Judiciário, mas a deferência faz com que o Judiciário não revise o mérito administrativo, mas analise a legalidade do processo. O princípio da legalidade, então, ganha grande relevância no processo de tomada de contas especial, porque é o principal motivador de uma revisão judicial do julgamento do Tribunal de Contas da União. Então, esse princípio é importante que seja observado. Outro princípio importante é o da ampla defesa e do contraditório, porque, igualmente, em relação ao princípio da legalidade, pode ensejar uma revisão judicial. A ampla defesa e o contraditório devem ser extremamente homenageados numa tomada de contas especial, para que não haja nenhuma condenação sem que a parte tenha a oportunidade de apresentar suas razões, produzir provas e não ter uma condenação injusta e ilegal, porque não foi observada a ampla defesa e o contraditório. Então, é mais um dos princípios importantes, no sentido de que pode ensejar a revisão judicial de um julgamento do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Também é muito importante o princípio da economia processual no processo de tomada de contas especial. O que seria isso, professora? Não é economicamente viável instaurar um processo de tomada de contas especial para ressarcir ao erário, por exemplo, de prejuízo cujo o processo de ressarcimento custa mais à administração do que o próprio ressarcimento. Por exemplo, houve um caso em que o Tribunal de Contas da União estava buscando o ressarcimento de um valor de R$9.000, que era o dano apurado em razão da execução de um convênio e que, ao final, R$9.000 não teve a comprovação da correta aplicação. Imagine só que esse processo levou alguns anos para ser tramitado e, ao final, processado e julgado. Então, veja que não é viável para a administração pública instaurar processos de tomada de contas especial e ao TCU, por exemplo, processar e julgar um processo que demanda os seus servidores, que demanda toda a movimentação do seu aparato para buscar o ressarcimento de valores ínfimos. Por causa disso, o TCU estabeleceu, através de uma instrução normativa, valores limítrofes para a instauração de uma tomada de contas especial. Hoje, o valor é de R$100.000. Esse valor já foi totalmente diferente, já foi de 75 mil. Em 2016, esse valor mudou para R$100.000. Periodicamente, o TCU vem alterando esse valor para fazer frente aos gastos da própria administração, ou do próprio Tribunal de Contas, para perquirir o ressarcimento. Obviamente, a dispensa de instauração de uma tomada de contas especial em razão de ato irregular, antieconômico, que gere prejuízo ao erário por valores ínfimos, não isenta de responsabilização em termos de multa ou o dever de recompor o erário, às vezes por um processo administrativo, em razão desse valor. Outro princípio importante é o princípio da verdade material. Nos processos de tomada de contas especial, o objetivo é entender o que realmente aconteceu, buscar o real prejuízo e obter o ressarcimento desses valores. Nesse sentido, o princípio da verdade material traz um formalismo moderado ao processo de tomada de contas especial, ou também chamado por alguns autores de informalismo. Nesse caso, o gestor
e todo aquele que participa do processo, não há parte, né, no processo de tomada de contas, porque não é um litígio. Na verdade, há unidades jurisdicionadas, há gestores, há responsáveis, né, há interessados no processo, mas não há partes. Mas, neste caso, todos aqueles que estão envolvidos no processo podem apresentar de uma maneira bastante informal em termos de dilação de prazo, em termos de qualidade de provas, por exemplo, as cópias não precisam ser autenticadas. O processo é regido por um certo informalismo com o objetivo de se alcançar a realidade dos fatos, para que não haja condenações injustas, porque as pessoas envolvidas num processo de tomada de contas especial respondem com o seu próprio CPF e podem ter o seu patrimônio pessoal atingido para ressarcir o erário na restituição do prejuízo que deu causa. Então, o princípio da verdade material traz um formalismo moderado ao processo de tomada de contas especial para tentar atingir a realidade dos fatos e obter o ressarcimento ao erário. Então, há, na aplicação desse princípio, a possibilidade de dilação de prazo de apresentação de defesa, de apresentação de defesa extemporânea, de informalidade em termos de autenticidade de cópias e outros procedimentos que podem, sem prejuízo, obviamente, da verdade, mas que objetivam buscar a realidade dos fatos. Um outro princípio de extrema relevância no processo de tomada de contas especial é o princípio da razão suficiente abrogável. O que significa isso, professora? Significa dizer que para que um gestor ou alguém que tenha gerido ou administrado bens ou recursos públicos responda a um processo de tomada de contas especial, deve haver motivo, razão suficiente para isso. Para um gestor, para quem responde a um processo de tomada de contas, é um peso muito grande ter sobre si a responsabilidade e uma ameaça, digamos assim, de que o seu patrimônio pessoal pode vir a ser usado para a recomposição do erário, se ele não comprovar adequadamente o uso regular e a aplicação dos bens e recursos públicos. Então, esse princípio traz a premissa de que se aqueles que estão administrando os bens ou recursos públicos consigam suplantar as irregularidades ou fazer a recomposição ao erário, ainda que seja na esfera administrativa interna, não há motivos para a prossecução do processo de tomada de contas especial. Então, esse processo deve ser arquivado. Ele não pode prosseguir se não tiver razão suficiente, se não tiver, de fato, uma conduta irregular, um ato ilegítimo ou antieconômico, com consequência danosa ao erário, para que as pessoas não respondam, não tenham o peso de responder um processo sem uma justa causa. Nesse sentido, o professor Jacobi Fernandes ensina que a tomada de contas especial deve ser um processo excepcional. Não se pode simplesmente, por qualquer irregularidade, sem tentar sanar o problema, instaurar um processo de tomada de contas para que as pessoas tenham a pecha de contas julgadas irregulares de uma forma rasa e sem razão suficiente para essa condenação e esse processo que é pesaroso para todos aqueles que a eles são submetidos. Dessa forma, é importante lembrar também que quando o Tribunal de Contas exara uma condenação, uma decisão condenatória num processo de TCE, por exemplo, para que o gestor recolha aos cofres públicos determinada quantia ou pague a multa de X reais, esse acórdão condenatório ele tem força de título executivo extrajudicial. Não há uma autoexecutoriedade desse título. Na verdade, o Tribunal de Contas forma um processo de cobrança, que chamamos de CEBEX, e esse processo de cobrança, se o gestor, se aquele que foi condenado não recolher espontaneamente por meio de uma guia de recolhimento da União esses valores, esse processo de cobrança é encaminhado para a AGU, que faz a inscrição daquela dívida na dívida ativa da União e cria um processo de execução fiscal
judicial em que o condenado vai responder, então, judicialmente no processo de execução. Dessa forma, o processo de TCE, ele é bastante sério, é grave, porque pode incidir na responsabilização, na condenação do gestor, que virá a responder, se condenado, com o seu patrimônio pessoal num processo de execução fiscal instaurado pela União e que pode implicar no bloqueio, na constrição dos seus bens. Eu gostaria de chamar aqui, então, a pergunta de um dos nossos participantes para vermos se o nosso assunto está sendo bem compreendido por todos. A pergunta é: ao processo de TCE aplicam-se os princípios jurídicos pertinentes aos processos administrativos em geral? Qual, dentre os princípios abaixo, não se aplica ao processo de tomada de contas especial? Letra A, princípio do devido processo legal. Letra B, princípio do contraditório. Letra C, princípio da proteção ao erário. E letra D, princípio da autoexecutoriedade. Bom, como vimos, o processo de tomada de contas especial é um processo administrativo com características peculiares, mas que deve ser submetido aos princípios gerais da Constituição. Então, temos que o devido processo legal, que implica no respeito à ampla defesa e ao contraditório, tem que ser plenamente respeitado no processo de tomada de contas especial, sob pena, inclusive, de possibilidade de revisão do Poder Judiciário de eventual condenação do Tribunal de Contas da União. O princípio do contraditório, que também faz parte do processo legal, um desdobramento do devido processo legal, deve ser plenamente observado, porque aqueles envolvidos têm que ter a oportunidade de apresentar defesa, produzir provas, trazer elementos aos autos e ainda ter os seus argumentos considerados dentro do processo. O princípio da proteção ao erário é o objetivo central da tomada de contas especial, que é recompor qualquer dano causado ao erário por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Então, portanto, a resposta é a letra D, o princípio da autoexecutoriedade. Por quê? Porque a decisão do Tribunal de Contas, ela tem natureza administrativa. Há autores que defendam que essa natureza seja, por exemplo, parajudicial, como o ministro Benjamin Zinler, entre outros autores que seguem essa linha. Há autores como, por exemplo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, que entende que não é nem administrativa e nem judicial, mas a jurisprudência dominante entende que a decisão do TCU tem natureza administrativa. Sendo administrativa a natureza da decisão do TCU, ela não é autoexecutável. É necessário instaurar um processo judicial de execução fiscal para que aquela decisão venha a ser executada, né, e cobrada judicialmente. É claro que há a possibilidade de o condenado quitar esse débito antes de ter contra si um processo de execução. Mas se ele não o fizer espontaneamente, a execução é por meio de um processo judicial. Então, a resposta à pergunta, obrigada pela participação, é a letra D. Vamos chamar mais uma pergunta para vermos se a nossa matéria foi bem compreendida? A pergunta é: o processo de TCE é um processo administrativo de controle de competência dos tribunais de contas com diversas peculiaridades. Qual das opções abaixo não é verdadeira? Letra A. A decisão que imputa débito tem força de título executivo. Letra B. A decisão em um processo de TCE decorre da jurisdição do Tribunal de Contas. Letra C. A decisão do Tribunal de Contas em processo de TCE tem limites ao princípio da ampla revisibilidade judicial. E letra D, o ordenador de despesa do órgão não pode ser citado em processo de TCE. Bom, vamos lá. A letra A traz a questão da executoriedade que acabamos de dizer. A decisão do TCU que imputa débito, ela tem força de título executivo? Sim, ela tem força de título executivo
extrajudicial. Ela não é autoexecutável. É necessário que esta decisão condenatória seja como um título executivo extrajudicial, formadora de um processo de execução fiscal. Por meio dessa decisão, a AGU pede a inscrição na dívida ativa da União e gera um processo judicial de execução fiscal. Então, tem força de título executivo extrajudicial, não é autoexecutável. B. A decisão em um processo de TCE decorre da jurisdição do Tribunal de Contas? Sim, decorre. Isso porque o artigo 71, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, atribui ao Tribunal de Contas a competência para julgar as contas de quem administra e gere os recursos e bens públicos. Letra C. A decisão do Tribunal de Contas em processo de TCE tem limites ao princípio da ampla revisibilidade judicial? Sim, tem limites. Como dissemos, a decisão ela é administrativa e, em que pese haver o princípio da jurisdição una, ou seja, a inafastabilidade do Poder Judiciário, essa decisão pode ser levada ao Judiciário para que analise a sua legalidade. Mas, quanto ao mérito, deve haver uma deferência do Poder Judiciário em razão da competência atribuída pela Constituição ao Tribunal de Contas de julgar as contas. Então, há uma restrição, há limites ao princípio da revisibilidade judicial. Então, a nossa resposta é a letra D. Esta não é verdadeira. O ordenador de despesa do órgão não pode ser citado em um processo de TCE. Como vimos, o ordenador de despesa, ele pode ser citado no processo de TCE se ele tiver sido responsável ou autor de algum ato ilegítimo, antieconômico, que tenha gerado prejuízo ao erário. Por exemplo, ordenar a despesa sem averiguar a sua correta execução, a correta aplicação dos recursos daquele dinheiro. O ordenador de despesas, ele pode sim ser citado no processo de tomada de contas especial se ele tiver dado causa a um dano ao erário, como, por exemplo, autorizar, liberar verba pública sem a sua correta contraprestação. Então, ele pode vir a ser citado, ok? Então, respondendo à pergunta, a resposta é a letra D. Essa aula tem por objetivo deixar bem claro a importância de que todo aquele que gere, recebe, guarda bens ou dinheiros públicos tenha o cuidado de fazer a sua adequada prestação de contas e prove, da forma que puder, de todas as maneiras admitidas em direito, a sua regular aplicação. A população precisa que essas contas sejam apresentadas e que a gente tenha aí uma homenagem à transparência e a honestidade com a gestão do que é público. Muito obrigada pela sua participação. Até a nossa próxima aula. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.